Descida da deusa. Em uma pousada desgastada nos arredores do Império, ao longo da estrada para o movimentado centro da cidade. Non. Na área de jantar da pousada, Frei observou cansadamente Serena saboreando seu espaguete. Mas por que espaguete? Serena ergueu os olhos enquanto comia espaguete. Deixa para lá. Percebendo que conversar com Serena poderia ser problemático, Frei pegou o garfo e começou a comer. Gole. O espaguete tinha um sabor forte e gorduroso, típico de uma pousada tão degradada. Enquanto sorvia macarrão e parecia cansado, os olhos de Frei se arregalaram de repente. Corações negros. Serena, mastigando a outra ponta do espaguete que ele comia, aproximou-se, os olhos brilhando. Talvez se eu continuar usando essa tática, o coração de Frei possa palpitar por mim um dia, mesmo que apenas uma vez. A estratégia de Serena era complexa e calculada. Chup. Frei manteve a expressão e se inclinou até terminar o fio de espaguete. Lamber. Eca. Enquanto Frei lambia suavemente os lábios de Serena. Ela sentiu uma onda de emoções como se um vulcão tivesse entrado em erupção em sua mente e cobriu o rosto com as mãos. Você tinha molho nos lábios. Eu não sabia. O que você não sabia? Bem, seja lá o que for. Eu simplesmente não fiz isso. Observando Serena agindo de forma estranha novamente, Frei bateu os dedos na mesa de brincadeira, achando suas travessuras divertidas. Eles agiam como um novo casal em um encontro, então sua demonstração afetuosa chamou a atenção de todos no restaurante. O charme deles era evidente, mesmo com a magia de alteração da percepção de Serena. Eles criaram uma cena linda apenas por estarem juntos. Um frio repentino os fez estremecer, provavelmente por causa do vento de inverno que entrava pelas frestas da antiga estalagem. Frei. Depois de passar um momento surreal com Frei, Serena, com uma expressão um pouco tensa, acabou questionando. Como devemos lidar com eles, quero dizer, o Partido dos Heróis? O que você quer dizer? Enquanto Frei inclinava a cabeça, Serena, que usará magia à prova de som para falar, continuou com um tom mais frio. Eles estão tentando matar você tanto social quanto fisicamente, certo? Quando Frei não respondeu a ela, ela continuou ficando um pouco emocionada. Especialmente aquela Vener vadia e quero dizer, garota, ela é a pior. É assim mesmo? Ela tem como objetivo atacar sua riqueza, manchar sua reputação e prender você, esperando pacientemente o momento certo para arruinar você, sabe? Ela continuou a falar como se fosse problema dela, quebrando suas palavras. Depois, ela voltou seu olhar para Frei, aguardando a reação dele antes de fazer uma pergunta. Devo lidar com isso do meu jeito. Na verdade, não só ela, mas a maioria das pessoas perigosas tem tudo preparado, pronto para iniciar a operação com apenas um estalar de dedos. Estalido. Ai! Serena estremeceu ao levar um tapa na testa e olhou para Frei. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa se for por você. Com determinação nos olhos, ela retomou a conversa. Então, por favor, não recuse. Confie em mim para lidar com isso. Se necessário, posso até me tornar um conselheiro do exército do Rei Demônio. Chega, pare com isso. Frei respondeu com um tom frio, interrompendo Serena abruptamente. Faça apenas o que eu peço. Tudo bem. Ao ver Serena baixando a cabeça desanimada, Frei enxugou a boca com um lenço de papel e falou. Eu já tenho um plano para lidar com ela. O que? Conheço uma fraqueza fatal de Vener, de uma falha que, se exposta, lhe traria grande constrangimento. Frei continuou com um sorriso malicioso, olhando para Serena, que arregalou os olhos. Você não gosta dela? Se sim, bem, para ser honesto. Ok, então vou garantir que ela desapareça de sua vista no futuro, já que eu também não gosto dela. Então, não faça nada bobo por enquanto. Ele. Apesar de se sentir desanimada antes, Serena de repente caiu na gargalhada. Vibração. Iaak. Serena puxou apressadamente um leque, surpresa com o som de asas batendo perto deles.
Vá embora. Suas pragas. Este tornou-se um cenário repetitivo onde os seus amigos animais, amontoados, intrometiam-se e perturbavam a sua refeição. Tornou-se bastante cansativo para Serena. Porém, apenas Gugu havia entrado na loja. Olhando em volta. Serena, lembrando-se de ter deixado os animais confinados na mansão antes de partir, começou a olhar em volta cautelosamente como um gato cauteloso. Está tudo bem se for só você e eu posso cuidar de você. Depois de garantir que não havia mais fugitivos, ela colocou Gugu em seu ombro, gentilmente colocou a mão sobre a de Frei e sussurrou para ele. Eu realmente amo você. Frei. Eu te ouvi. Agora afaste-se. Eu te amo. Frei. Por alguma razão, à medida que os avanços afetuosos de Serena se tornaram mais persistentes, Frei, que a estava afastando, logo ficou com uma expressão assustada. He. Foi porque o líquido no copo dela no canto da mesa parecia incomum. Droga. Foi álcool. De repente, Serena, que ficava incontrolável ao beber, engoliu a bebida barata colocada na mesa para promoção. Frei, corações negros. Já ficando bêbada, Serena caiu na mesa, estendendo a mão para Frei enquanto se debatia. TSC. Frei olhou para ela, confuso, e os rostos das pessoas ao seu redor mudaram estranhamente. Jim. Uma janela de missão apareceu diante de Frei. Missão oculta. Conteúdo da missão. Remova a maldição da subordinação familiar de Serena. Data missão em andamento concluída. Progresso. 80%. Suspirar. Lendo a janela à sua frente, Frei suspirou. Isso é problemático. Ele se viu dividido entre ficar satisfeito com o progresso saltando de 60% para 80% depois que Serena consumiu álcool ou se sentir preocupado com isso. Missão oculta. Conteúdo da missão. Remova a maldição da subordinação familiar de Serena. Nova missão. Enquanto ele balançava a cabeça enquanto ajudava Serena a se levantar, uma notificação inesperada apareceu sob a janela. Frei instintivamente estendeu a mão para pressioná-lo. Zap. O que está acontecendo aqui? Antes que seu dedo pudesse tocá-lo, faíscas voaram repentinamente do sistema. Zap. Assustado, Frei se levantou confuso. Ele desembainhou a espada enquanto faíscas cobriam a janela do sistema. De repente, uma aura sinistra emanou do texto vermelho brilhante diante dele. Percebendo o perigo iminente nessas palavras, Frei instintivamente protegeu Serena atrás dele, ainda assim. O que é isso? Ele logo se viu em estado de choque. Todos na loja estavam mortos, sangrando muito. O que está acontecendo, hein? Frei começou a suar frio nessa situação inacreditável e recuou confuso. Ele sentiu uma sensação de umidade sob o pé e olhou para baixo, hesitante. Ah! Então, o desespero se instalou. Este é um novo patch que fiz só para você. Até farei modificações especiais nas regras do jogo só para ela. Como isso soa? Misericordioso, não é? Ah! Seu corpo escorria sangue e ela ficou com frio. PFTTTT. O paladino observou Frei entrar em pânico. O paladino era na verdade o deus demônio, Eclipse, que cobriu a boca, explodindo em gargalhadas incontroláveis. Linda e verdadeiramente linda. As energias negativas que ela havia saboreado antes de desespero, sujeira e tristeza, e agora pareciam um falso prazer. As emoções emanadas de Frei foram um banquete delicioso para o deus demônio, que prosperava com a negatividade. Seus olhos reviraram de prazer. Oh, certo. Não é hora para isso. Ela rapidamente recuperou a compostura, lembrando que havia distorcido o destino do mundo para estar neste reino por um motivo além de uma mera refeição. Vamos ver, eu deveria fazer assim, Olhando para Serena com olhos sem vida, Eclipse convocou uma janela de sistema complexa. Preciso combinar esse código assim,
Depois de anotar uma complicada série de números em inglês, ela coçou a cabeça momentaneamente e murmurou friamente. Eu deveria escolher um meio para enviar a este mundo que seja fácil de modificar, como um romance ou uma história em quadrinhos, mas por que fiquei obcecado por um sistema de jogo? De qualquer forma, é tudo culpa da minha maldita irmã. Depois de bater na janela, ela apertou um botão com um sorriso malicioso. Missão repentina. Conteúdo da missão. Torne-se corrompido. Recompensa. Serena e a ressurreição de todos os outros. Aceitar? SN. Uma janela do sistema apareceu de repente diante de Frei. Um profundo silêncio de Frei se seguiu a isso. Re. Deus demônio, que sorria satisfeito no profundo silêncio, murmurou. Isso diminuirá minha divindade, mas não importa com aquele ser presente. Os olhos de Frei tremeram sem dizer uma palavra. Re. Para o Deus demônio, isso mostrou hesitação. Apenas se renda, Frei. O Deus demônio se aproximou lentamente de Frei, pressionando por uma decisão. Abandone seu senso de dever, responsabilidade e heroísmo. Seus lábios formaram uma curva fina. Sinta a alegria. Quando o Deus demônio tentou tocar a bochecha de Frei, ela ficou em silêncio abruptamente, os cantos dos lábios franzidos. Egeu. A espada de Frei perfurou seu lado. Se como. Mesmo que ela não pudesse escapar da agonia inevitável do ataque de Frei, já que ela havia adotado uma forma mortal, o rosto do Deus demônio ficou pálido enquanto as memórias de Frei oprimiam suas costas. Mesmo assim, ela continuou com uma pergunta. Eu pensei que com isso eu poderia finalmente corromper você. Mas como você poderia recusar isso? A janela do sistema que pairava no ar desapareceu com o N selecionado. Estatísticas. Nome. Freyhaun Starlight. Força. 10. Mana. 10. Inteligência. Força mental. 10. Status passivo. Vilanização LV Max Benção das estrelas poder do herói fúria maníaca. Disposição. Herói. Goodness-Stat. 0-100 atualmente flutuando em tempo real. Oh, que é isso? Parecendo perplexo, o Deus demônio usou sua autoridade para abrir a janela de status de Frei e logo pareceu surpreso. Você já deveria saber disso, não deveria? Ao observar a reação do Deus demônio, Frei falou deliberadamente. Star Hero pode liberar um poder explosivo que pode dominar tudo instantaneamente. Posso liberar esse poder de forma mais intensa e por um longo período quando estou em estado de raiva a um ponto. Seu rosto exibia uma expressão fantasmagórica invisível desde seu retorno da regressão. Então, você está abandonando Serena? Isso pode ser uma ilusão que você criou. Quando a raiva consome alguém completamente, as coisas podem parecer estranhas. Você realmente arriscaria a vida de sua noiva por uma possibilidade tão escassa? Seriamente? Com um sorriso forçado, o demônio recuou e apresentou a missão de corrupção a Frei novamente. No entanto, ele casualmente descartou isso. Não importa, mesmo que ela morra. O que? Se ela morrer, posso apenas orar ao Deus Sol para trazê-la de volta. Ao ouvir a declaração prática de Frei, o Deus demônio ficou momentaneamente sem palavras. Este é o corpo de um paladino, sabe? Embora eu o esteja ocupando agora, este corpo pertence a um ser humano. Ao expressar isso rapidamente, Frei parou momentaneamente seus passos. Está tudo bem se você sacrificar esse humano para me causar sofrimento momentâneo? Afinal, não posso morrer. Enquanto o Deus demônio falava, ela agarrou a lateral do corpo perfurado pela espada, sorrindo. Ao ouvir suas palavras, as sobrancelhas de Frei se contraíram brevemente. Trapaceiro. Além disso, o que quero dizer é... Aproveitando a oportunidade, o Deus demônio convocou muitas correntes negras de todas as direções, curvando o dedo. Kel. Há algo que você perdeu. Negando qualquer indício de estar nervoso, o Deus demônio exibiu um sorriso arrepiante, dominando Frei instantaneamente e sussurrou.
Mortais não podem derrotar um Deus. Mesmo que as estatísticas do seu sistema cheguem a 10, você ainda estará ao meu alcance. Concluindo suas palavras assim, ela imediatamente murmurou, sentindo-se desconfortável. Se eu usasse esse poder, seria um problema real. Mesmo com esse nível de interferência, a força que reunia até agora. No entanto, o deus demônio balançou a cabeça enquanto murmurava. Não, não. De repente, o medo apareceu em seus olhos. Independentemente disso, é melhor do que enfrentar as consequências de aquele que vem de fora. Logo depois disso, uma aura negra emanou de seu corpo. Shaaya. Você ainda consegue ficar bem depois de absorver toda a minha mana negra como um deus demônio? Kakuga. Liberando implacavelmente essas energias, o deus demônio as empurrou pela boca e narinas de Frey, sorrindo silenciosamente. Para transformar essa ilusão em realidade, você deve abraçar a corrupção, Frey. Ela murmurou animadamente, antecipando o que estava prestes a acontecer. Tudo bem. Depois de canalizar todas as suas energias, o deus demônio finalmente liberou as correntes que o prendiam, deixando-o cair. Plop. Esta é a sua última chance. Posteriormente, o deus demônio mostrou a busca pela corrupção pela terceira vez e deu ordens friamente. Deixe tudo de lado e faça uma pausa. Ela não conseguiu terminar esse comando. Confronto. Kiak. Porque a espada de Frey passou pela janela do sistema e perfurou seu olho. Está doendo. Eu disse que dói. Agora que você exauriu todo o mana escuro do seu corpo. Sangrando pela boca como preço por usar o poder heróico, Frey falou enquanto o deus demônio estremecia de dor enquanto segurava seu olho esquerdo. Você é mais fraco que eu, certo? É impossível. Não importa quão bom você seja, em termos de sistema, é impossível. Quando seu plano B também falhou, o deus demônio olhou para Frey no chão com descrença. O que é isso? Apesar de absorver séculos de mana negra em seu corpo, não havia vestígios dela no corpo de Frey. Uau! Em vez disso, padrões peculiares de círculos de magia negra surgiram no corpo de Frey. O padrão neste círculo mágico era o mesmo que apareceu quando ele controlou o núcleo durante a cerimônia de nomeação do herói. Eu não consigo nem controlar isso? O deus demônio pensou que Frey redirecionou seu mana escuro para outro lugar, então ela tentou invocá-lo de volta, mas não conseguiu. Então e eu? Tendo perdido o controle de sua mana negra para alguém no continente oposto durante a noite, o deus demônio parecia perplexo. Eu deveria falar com Kania. Examinando os padrões de seu corpo, Frey murmurou e deu um passo à frente. Você está pronto? Não seja ridículo. Pensar que você realmente sacrificaria alguém. Frey segurou sua espada e se aproximou com um olhar feroz. O deus demônio, que estava assistindo, sorriu e falou. Rachadura. Kiayak. A espada dele atingiu seu pé, fazendo-a gritar. Se for você, você já deve entender a verdadeira natureza da habilidade única da Santa, certo? Frey perguntou em voz baixa enquanto olhava para ela. O que quero dizer é o poder de controlar a palma. Eka. Serena mencionou que, na verdade, a Santa não é escolhida pelos deuses, ela escolhe os deuses com seu poder. Está doendo. Seja dividindo sua alma para se conectar com os deuses ou trazendo os deuses para seu corpo, tudo gira em torno dessa habilidade. É provável que o poder dela esteja fazendo com que as memórias das pessoas gravadas em suas almas ressurjam após a terceira provação. Com clareza mental e controle total, Frey fez essas deduções. Ele sorriu, falando novamente enquanto girava sutilmente a espada. Bem, é assim que é. Como ele disse, Frey revelou ao deus demônio o animal de estimação de Ferloche, Gugu, gravado na lâmina de sua espada. Este pássaro de alguma forma entrou na espada enquanto eu segurava a Serena e fez alguma coisa. Foi só então que deus demônio percebeu isso. O lado onde ela foi inicialmente esfaqueada, seguido pelo olho e pelo pé, todos permaneceram ilesos. Eu estive cortando sua alma o tempo todo. Ei! Claro, não posso matar você,
mas mesmo que não possa atacar você. Sorrindo amplamente ao transmitir isso, Frei rapidamente ergueu a espada e terminou sua declaração. Mas posso fazer você sentir uma dor terrível. Ah! Devido a isso, o deus demônio, dominado pelo terror, conseguiu quebrar a conexão que ela mantinha desesperadamente. Ela rompeu abruptamente os laços com o paladino sem dizer nada. No entanto, confronto, confronto, confronto. Nesse ponto, o ataque de Frei, com suas habilidades físicas maximizadas, atingiu seu corpo centenas de vezes. Que miserável sujeito! Apesar de tremer devido à dor inegável, o deus demônio ainda olhou desafiadoramente para Frei. O verdadeiro terror está chegando. Ela manteve o olhar em Frei com um sorriso arrepiante até o fim. Mesmo que seja você, você também não será capaz de suportar isso. Quando o deus demônio concluiu suas palavras, os olhos do paladino reviraram. Na sala silenciosa, Frei, respirando pesadamente, de repente começou a suar frio e caiu no chão. À medida que a ilusão do deus demônio se dissipou, Serena e as pessoas ao seu redor mudaram gradualmente. Agora parecia que eles tinham acabado de adormecer. Gu. Na calmaria, Gugu escapou suavemente da lâmina da espada de Frei. Gugu. Com uma expressão alegre, voou em direção ao paladino. Clarão. Então, seu corpo brilhou intensamente. Eca. Depois de um tempo, no restaurante. Estou cansado da escuridão agora. Estou cansado das correntes agora. Frei olhou para o paladino se contorcendo no chão. Eu não quero ficar preso desamparadamente também. Momentos atrás, ela absorveu a alma do deus demônio, mas atualmente usava uma expressão agonizante. Quero ajudar o mundo agora. Ela murmurou por um tempo. Estalido. Ai! Quando Frei sacudiu a testa, o paladino assustado abaixo dela arregalou os olhos e se levantou. E então, um momento de silêncio se passou. Lord Frei? Onde é isso? Observando Frei, que estava diante dela com uma expressão de já faz um tempo, o paladino rapidamente começou a examinar os arredores. Hein? Onde está a escuridão? As correntes? Estranhamente, seus olhos não eram brancos ou vermelhos, mas tinham uma cor dourada ardente. Estou livre agora. Depois de olhar ao redor por um tempo, ela murmurou com uma expressão tola. Frei, que estava observando silenciosamente, perguntou sutilmente. Quem é você? Ao ouvir a pergunta, o paladino piscou antes de responder alegremente. Eu sou o Deus Sol, eu acho? A expressão de Frei sofreu várias mudanças em 5 segundos. Realmente? Oi. Então um sorriso frio apareceu em seu rosto. Operação Roubar Frei. Flick. Ouxi. Frei Lilithis afiada a torneira na testa pousou no paladino mais jovem, um vaso da deusa. E isso dói. Ela se ajoelhou diante de Frei, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a testa, aparentemente pedindo perdão. O que está a dizer? Nada. Em resposta à investigação fria de Frei Lilithis, ela rapidamente retirou a mão, colocando a cabeça de volta no chão. Suficiente. Basta sentar-se na cadeira. Yes. Depois de um tempo, ela cautelosamente sentou-se na frente de Frei, roubando olhares para ele antes de falar timidamente. Desculpe-me. O que é? Ai-me, desculpe. Você costuma falar tão devagar? Para abordar rapidamente Frei Lilithis comportamento composto, mais vilão, o Deus Sol gaguejou, balançando a cabeça e terminando suas palavras. Iroitin desculpe, e verdadeiramente. O que está a dizer? Iroitin e incompetente. Ai. Enquanto o Deus Sol avaliava a reação de Frei Lilithis enquanto falava, ela recebeu 2 golpes consecutivos em sua testa. Como você ficou possuído? Idon Hoyt sabe. Eu estava perdido na escuridão. Eu sei por quanto tempo, no entanto.
De repente, vi uma luz, e quando abri os olhos, estava aqui. E por que você ficou preso? E isso aconteceu depois de perder para minha irmã mais nova. Dessa vez, seus olhos começaram a mudar de cor enquanto ela falava, mudando para o vermelho. O que está errado? Ela olhou em volta, confusa. Frei. Perplexa com as pessoas dormindo ao seu redor, ela viu Frei e sorriu com uma expressão arrepiante. Dignilite eu digo? Este é o fim. De repente, seus olhos vermelhos se tornaram dourados novamente. E Idon Hoyt quer ficar preso na escuridão por mais tempo. Seus olhos dourados queimando mais uma vez, ela agarrou a cabeça com uma expressão pálida. Did you dust e get possessed by the demon god? Observando-a recuperar a consciência, Frei falou em silêncio. Quanto você sabe, e o que você pode me dizer? Bem, e depois de ser selado na escuridão, eu sei muito. Oh, é claro, eu sei algumas coisas. Posso dizer-lhe. Vendo Frei cerrar o punho, a deusa rapidamente cobriu sua testa. E Hiroitin desculpe. Debate e se revelar demasiado, não terei mais poder divino. O que significa isso? Tendo perdido o estatuto de Homem Godip e sendo selado pelo Deus Demônio, também perdi o meu poder. Descobrir a Singularitim para remodelar o mundo quase drenou a minha energia divina. Ela continuou cautelosamente, olhando para o punho de Freililitis que ainda estava no ar. Portanto, partilhar qualquer informação, mesmo que seja uma pequena quantidade, esgota a energia que sustenta a janela do sistema Demon Kinjets. E Hiroitin realmente desculpe. Frei, que estava silenciosamente observando, então perguntou em voz baixa. Letirates assume que Itilitis é verdade, mas o deus demônio interveio várias vezes. Pardon. Mesmo agora, ela desceu, usando o corpo em que vocês estão. Ela tentou me corromper diretamente. O Deus Sol, intrigado, respondeu. Acho difícil acreditar que isso possa acontecer. Se ela tentou isso na sua posição, Sheilit provavelmente não tem poder divino. Ela apontou para si mesma, inclinando a cabeça. Tome-me como exemplo. Mudar o mundo tomou quase todo o poder divino que eu tinha reunido durante incontáveis anos. Não importa o quanto ela goste de outros o sofrendo, ela iria se machucar. Profundamente em pensamento até então, Frei de repente abriu os olhos e murmurou. Bem, deve ter havido uma razão para ela fazer algo assim, mesmo que isso prejudique a si mesma. Pardon. Venha para pensar sobre isso, ela tinha um olhar ansioso nos olhos quando tentou me corromper agora. Depois de murmurar isso, Frei pegou a garrafa de álcool na mesa e concluiu seus pensamentos. Será que o Deus Demônio não é o fim? Um breve silêncio caiu na estalagem. Uau! Observando Frei perdida em pensamentos novamente, o Deus do Sol gentilmente esfregou sua testa. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou pela janela. Tão bonito! A primeira neve do ano estava caindo do lado de fora. Flick! Ah! Ela ficou maravilhada com o cenário e recebeu outro toque na testa, cuja contagem era impossível de determinar, dadas as muitas vezes que isso aconteceu. Por que você está me batendo? Timidamente, ela fez uma pergunta. Preciso fornecer um motivo? Não, e não é isso. Quando Frei perguntou com um sorriso frio, ela não podia ajudar, mas seguir em frente, sabendo que o homem na frente dela sempre seria inocente, não importa o que ele fizesse. Lentamente removendo a mão de sua testa latejante, ela falou com uma voz trêmula. Por favor, use-me como quiser. Faça o que quiser e até ficar satisfeito. Ei! Ao ouvir isso, Frei levantou-se de seu assento e se aproximou dela. O Deus Sol fechou os olhos com força, tremendo. O que devo fazer? O que devo? Durante o tempo sem fim como Deus mais elevado, ela havia mergulhado em jogos, quadrinhos e romances descobertos em um planeta de dimensão diferente chamado Estrela Azul por outros deuses.
Portanto, seus circuitos de fantasia, mergulhados em tais subculturas por centenas de anos, começaram a girar rapidamente. B. Mais ris Lord Frey, o bem-humorado. Espere, mas agora reconhece provavelmente sob a influência da vilanização? Então, improvavelmente. Contemplando essas duas possibilidades, ela ficou pálida e corada simultaneamente. Argr. Depois de suportar 3 filmes consecutivos no mesmo local, ela torceu seu corpo, derramando algumas lágrimas. Depois de esfregar sua testa latejante por um tempo, ela olhou fixamente para Frey, que se sentou com uma expressão aliviada. E é mais? Ela sussurrou, e Frey calmamente cerrou o punho, respondendo. Se quiser, posso dar-lhe mais. Enino, Itatilitz não é o que eu quis dizer. Ai-me um pouco ocupado agora. Por enquanto, isso fará. Ao dizer isso, Frey despejou álcool em um copo. Ele olhou para o Deus Sol, que usava uma expressão estranha, e perguntou. É possível quebrar voluntariamente a posse? Sim. É possível, mas pode ser melhor continuar assim por um tempo, Sniliit? Por quê? Enquanto ainda corando e ocasionalmente roubando olhares para Frey, ela olhou para fora da janela para a neve caindo com uma expressão fascinada enquanto falava. Mai, e a minha irmã mais nova continua a tentar interferir enquanto usa este corpo. Se eu relaxar um pouco, Cheroitu rapidamente tira o controle de mim. Embora o deus demônio tenha exercido tanto poder, parece que ela ainda tem a capacidade de interferir, não é ela? Tilitzrait. Quando ela disse isso tolamente, Frey balançou a cabeça e bebeu o álcool restante. Ion. Ela olhou para ele como se estivesse sentada em uma almofada espinhosa, então murmurou e furtivamente se levantou de seu assento. Talvez, e com isto. E então, ela se aproximou furtivamente de Frey enquanto se ajoelhava. O que está a fazer agora? Ela começou a amarrar cadarços Freylilis enquanto se dobrava na cintura. Feito agora. Ela orgulhosamente fez uma pose de animação e gritou, tendo moldado os cadarços Freyroit em uma fita fofa. Como esperado, ajudar nesta medida não esgota nenhum do meu poder divino. A importância em assuntos triviais é uma característica comum partilhada entre as irmãs? E pode pelo menos ajudá-lo com isto. Se ela tivesse ouvido as palavras de Freylily ou as estivesse ignorando, o Deus Sol continuava a se ajoelhar no chão, olhando para ele enquanto ela falava. How about se eu fizer trabalhos estranhos para você a partir de agora? Eu fazer algo assim. Embora eu tenha compreendido completamente o conceito ainda assim, I'll do my best. E tem muitos ajudantes para trabalhos estranhos. E bem, então, part-timer? Que tal algo assim? Posso ajudá-lo a ganhar dinheiro para as suas operações. E tem muito dinheiro. Então, Evitando o olhar frio de Freilitus, como se ela fosse um espinho ao seu lado, ela começou a murmurar com uma voz desanimada. ITS finalmente tenho a oportunidade de ajudá-lo diretamente com algo. Itis também faz um tempo que descia ao reino mortal para olhar em volta, mas, Enquanto tentava bater na testa dela novamente, Frey de repente inclinou a cabeça, murmurando para si mesmo. Clearly. Ancestral mencionou na profecia que o personagem Sangods era desajeitado e imundo. Tatilitz calúnia. Há razões para tudo. O Deus Sol, de alguma forma pegando essas palavras, tentou endireitar seu corpo amassado, expressando um sentimento de queixa injusta. Serena, que havia caído ao lado deles, começou a se mover. Uau! Ela parece-se com o verdadeiro conselheiro do Partido dos Heróis de há 1000 anos. Ela era muito inteligente. Sheilit Serena, Donilit conhece-a? Observando o Deus Sol coçando a cabeça com uma expressão tola, Frey suspirou e murmurou. E pergunto-me se Ferloche se transformou num idiota porque teve de lidar com alguém como ela durante um período de tempo inimaginável. Pardon. Por enquanto, entre nessa sala. Itilitz um quarto que reservei. Uva.
Frei empurrou o Deus Sol em direção às escadas, sua expressão ficando fria enquanto ele falava. Letirates fala com mais detalhes amanhã de manhã com apenas nós os dois. Ei! Ok. Ao ouvir isso, ela ficou com medo sem qualquer razão clara e corou enquanto subia as escadas. Fel. Segurando sua cabeça latejante, Frei a viu agir assim, silenciosamente olhando para Serena. Ela estava piscando rapidamente. SSKK. Frei escovou os lábios de Serenacot com o dedo, bastante o contraste com sua maneira fria usual. Au! Então, Serena instintivamente colocou o dedo dentro de sua boca. PFTT. Frei riu suavemente, acariciou suavemente o cabelo e se levantou. Serena, que tinha acabado de abrir os olhos, começou a olhar em volta. Frei levantou-se para o seu assento. Olhando para ele, ela fez uma pergunta. Por que estão todos deitados? Frei respondeu suavemente. E matou-os a todos. Serenacotes olhar aguçado como ela ouviu essas palavras. Apenas espere um momento. Vou imediatamente convocar os confidentes para eliminar as provas. PFFT-IER. Frei parou em seus trilhos e riu novamente de Serena, que havia dito isso prontamente. Venha lá fora por um momento. Tenho algo a dizer. Então, houve silêncio na pousada por um momento. Uau! Confundida com a mudança repentina na situação, Serena olhou em volta e sorriu enquanto olhava para o céu, observando a neve cair do lado de fora da janela. No céu escuro, a lua que a representava havia subido. Serena parou de olhar para a lua enquanto sua expressão mudava de repente. Como planeado. Em seu rosto marcado com uma excitação peculiar, havia um sorriso contente. Tudo está a decorrer como planeado. Ela murmurou assim e depois se levantou silenciosamente. Hoje é o dia, Frei. Frei estava parado em silêncio na rua onde a primeira neve estava caindo. Serena murmurou para si mesma enquanto caminhava para a entrada. Hoje será o dia e... As estrelas e a lua penduradas no céu estavam brilhando sobre ela. Tire sua pureza. Ela havia iniciado o plano diretor por trás da antiga Operação Hostial Frei. Uma lua que deseja se tornar uma estrela. Passo. Uma mulher caminhava por uma estrada coberta de neve, navegando pela neve que caía. Bip. O que está acontecendo? Era Vener, exalando um hálito quente para descongelar as mãos congeladas. Você perdeu contato com o Paladino e a Santa? Vener, que havia embarcado em uma viagem para punir Frei, franziu a testa ao ouvir a mensagem de rádio urgente do grupo do herói enviado. Esta informação é confiável? A Santa poderia ter esquecido de usar o rádio ou o Paladino desligou. Embora fosse comum que o Paladino e a Santa Ferloche, perdessem a comunicação, a mensagem sugeria um problema mais sério. Você quer dizer, o sinal desapareceu completamente? Mesmo que seus dispositivos mágicos de comunicação tivessem sido desligados, o sinal ainda deveria ser rastreável. Estranhamente, desapareceu completamente. Entendo. Eu estou quase lá, ou vou verificar sozinho. Franzindo a testa, Vener desligou o sinal e acelerou o passo, parando logo depois. Então. Logo, com uma expressão tensa, Vener pegou a espada pendurada em seu cinto. Qual é o seu negócio aqui? Alguém ficou no caminho dela no meio de um caminho deserto à noite, segurando uma espada. Não é óbvio? A misteriosa figura na escuridão se revelou. É para garantir que meu querido discípulo descanse sem ser perturbado. Acontece que era a própria Isolé. Você está desafiando o mundo? Vener questionou, sua expressão ficando fria enquanto ela olhava para Isolé. Só por aquelas memórias insignificantes? Isolé respondeu com um sorriso arrepiante, tão frio quanto o clima. Para mim, essas memórias são tudo. Você vai se arrepender disso. Quando eu voltar, você perderá tudo, e a família imperial e a igreja irão atrás. Eu não ligo.
Isolde interrompeu o longo discurso de Vener, apontando a espada para ela. Desisti de tudo e fiz um juramento a ele. O que? Além disso, você vê. Enquanto Isolde falava, as pupilas de Vener se arregalaram com suas palavras. Retornar? O que isso significa? Isolde, olhando para Vener por agredir seu discípulo, emanou uma aura de espada esmagadora. Você nunca mais retornará à festa do herói. Essa aura de espada assemelhava-se à aura de espada do lendário santo da espada de 1000 anos atrás. Se você não quer morrer com um único golpe, desembainhe sua espada. Reconhecendo sua força, Vener suou e desembainhou silenciosamente sua espada. Claan! Suas espadas se chocaram no momento seguinte. Serena e aquela pirralha. Em meio à enorme onda de choque, Isolde lembrou-se de Serena, que havia insinuado que Vener viria. Em breve, ela pensou. Ela é realmente uma criança inteligente. Pelo bem da doce Frey, Serena e Isolde planejaram remover Vener do Hero Party. Mas parece que o lugar atrás deles não era o alojamento que Serena mencionou, mas apenas uma antiga pousada. No entanto, mesmo isso fazia parte do plano astuto de Serena. Shaaya. Oh! Nas ruínas do continente ocidental, longe do império do nascer do sol, no continente sul, havia uma tenda improvisada. Isso é impressionante. Lá, Kania manipulou uma onda de mana escura que de repente entrou em seu corpo. É muito mais forte que o mana sombrio que usei antes. Pelo menos 10 vezes mais forte. Comparado com a mana que ela usou antes, tinha um nível diferente de concentração e força. Mas ainda estou no nível de um feiticeiro de alto escalão? Ela pensou que tinha ficado mais forte, mas não foi o caso. Como ela permaneceu no nível de um feiticeiro de alto escalão, Kania precisava ultrapassar o nível mais alto da barreira de alto escalão para manifestar o novo mana escuro por todo o seu corpo. Mesmo que ela rompesse essa barreira, alcançar esse nível de poder não seria possível para ela. Na verdade, ela questionou se isso era mana sombrio genuíno. Embora o tenha rotulado como tal, Kania considerou-o algo próximo da origem. Bem, não vai doer se eu tiver isso por enquanto. Depois de rolar a esfera negra no dedo por um tempo, Kania absorveu e murmurou. Com isso, posso deixar o jovem mestre ainda mais feliz. Embora a magia negra normalmente causasse dor e amaldiçoasse o alvo, ela também poderia produzir efeitos benéficos se usada com habilidade. Kania estava confiante em manipular o mana escuro. Tudo bem, então. Deitada na cama dentro da tenda, Kania pegou silenciosamente um doce de limão próximo e lambeu-o com cuidado. É o... Apesar da extrema acidez, Kania lambeu-o como se estivesse familiarizado com o sabor. Ele tem estado bastante ativo ultimamente. Os beijos frequentes de Frey com outras mulheres fizeram Kania sentir como se tivesse beijado todas elas indiretamente. Lambe-lambe. Suas sensações foram além disso. Em certos dias, ela sofreu emboscadas ou, inversamente, emboscou outras pessoas. Houve casos em que ela estava confinada como uma armadura, com todo o seu corpo pressionado contra a carne de uma mulher por horas a fio. Kania não aguentou nenhuma vez e teve que ficar inconsciente por um breve período. No entanto, nada pior aconteceu desde então e ela se sentiu aliviada. Pouco antes da dor insuportável, ela sentiu uma sensação de tontura por todo o corpo. Eu te amo, jovem mestre. Oprimida pelas emoções da época, Kania esquentou. Ela corou e rolou na cama, sussurrando para si mesma. Quero voltar o mais rápido possível e servir o jovem mestre. A equipe de investigação de Clana no continente ocidental estava quase completando suas funções. Após mais alguns processos de revisão, ela estava programada para retornar ao Sunrise Empire com a equipe em algumas semanas. Como posso deixar o jovem mestre feliz? Eu usei o vestido uma vez, então, Ela vinha aguardando ansiosamente cada dia ultimamente, muitas vezes resmungando enquanto puxava o cobertor. Devo dar uma olhada no jovem mestre antes de ir para a cama? Apesar do papel desgastante de chefiar a equipe de investigação, ela se transformou em um gato para olhar o rosto de seu jovem mestre todas as noites.
Isso a encheu de energia. Miau. Com os olhos fechados, ela se conectou com o gato distante logo, sua cabeça inclinou em confusão. Uau, uau. Uau. Ao seu redor, um cachorrinho vermelho girou e latiu freneticamente. Chiuro. Ao lado do cachorrinho estava Canário, agachado em um canto com uma expressão desamparada. Gugu. Coberto de folhas e neve, Gugu acabará de voltar de algum lugar. Gu. A pomba, estranhamente relaxada em comparação com os outros animais, bocejou e inclinou a cabeça para o gato que olhava fixamente. Melv. Só então Cania voltou à realidade e percebeu o que estava ao seu redor. Ah, bloqueio. Eles estavam dentro de uma caixa. Isso é um ataque? Com essa percepção, Cania começou a suar frio e olhou em volta nervosamente. Miau. Olhando ao redor, Cania notou um bilhete preso dentro da caixa e congelou. Eu ganho esta aposta. Lendo a declaração ousada, Cania baixou o olhar, incrédula. Encontrei uma maneira de quebrar a maldição da subordinação familiar. A mente de Cania ficou em branco enquanto ela lia a próxima linha. Vou aproveitar bem isso, pessoal. Melv. O grito triste da boneca em forma de gato ecoou pelo esconderijo. Frei. Neve, está nevando. Sim. E é a primeira neve também. Eu sei. Serena corria animadamente, circulando Frei, que estava aproveitando a neve lá fora. Você se lembra? A primeira vez que confessei meus sentimentos para você também foi em um dia como este. Não me lembro. Eu faço. Não importa, desde que eu me lembre. Serena aninhou-se no abraço de Frei, aconchegando o rosto contra o peito dele antes de olhar para o lado. Há demônios à frente. Deveríamos nos envolver em batalha? Bem, vamos recuar por enquanto. A aldeia está muito perto. Leve-os para uma área mais remota. A batalha em curso na floresta distante estava sendo monitorada em tempo real através do dispositivo mágico de escuta em seus ouvidos. Raça demoníaca humilde, persiga esses bastardos. Sim, senhora. O mestre disse para não matá-los. Então não os mate. Entendido. Observando Lulu comandando o oficial de combate em tempo real e afastando os membros do grupo heróico que já estavam tão próximos, Serena sorriu satisfeita mais uma vez e murmurou. Então, o que você quer dizer, Frei? Frei, que estava olhando para ela, sussurrou em voz baixa. Eu te amo. As pupilas de Serena dilataram significativamente ao ouvir essas palavras. Agora que é noite, você deveria voltar ao seu estado original, certo? Frei desviou o olhar para o lado e acrescentou. Bem, é só isso. Era isso o que você queria dizer. Cale-se. Enquanto Frei continuava evitando o olhar dela e respondia com uma expressão fofa, o coração de Serena batia incontrolavelmente. Frei. Serena olhou para ele com paixão e estendeu a mão para ele, mas... Bem, vamos encerrar a noite por hoje. Só estou um pouco cansado. Depois que Frei se afastou dela e disse isso, ela olhou para ele em silêncio. Para ser honesto. Frei caminhou calmamente em direção à pousada, deixando-a para trás. Você, na verdade, não é tão simples assim. Ele parou de andar e falou em voz baixa, seus olhos encontrando os dela. Mantenha isso em mente. Tendo testemunhado a ilusão há pouco e temendo que ela pudesse deixá-lo, o vilão Frei finalmente conseguiu revelar seus verdadeiros sentimentos com muita dificuldade após confiar no poder do álcool. Passo. Depois de fazer sua declaração impactante, Frei entrou silenciosamente na mansão. Suspirar. Serena, que observava Frei com entusiasmo, exalou calorosamente e murmurou. Não consigo mais me conter. Entrando na pousada antes de Serena, eu só queria deitar na cama do quarto e, quando o cansaço que se aproximava marcou minha expressão, soltei um suspiro profundo. Por que não há mais quartos vagos? Perguntei ao estalajadeiro, ainda tonto e confuso ao acordar, mas ele disse que não havia quartos vagos. Por um momento,
Pensei em expulsar o Deus Sol, deitado dentro do meu quarto, mas o frio me fez pensar o contrário, então simplesmente a deixei em paz. Acho que não há outro jeito. Com as coisas como estavam, não tive escolha a não ser dormir no quarto de Serena. Ela poderia dormir na cama dela e eu poderia dormir no chão. Além disso, ela é minha noiva, então isso não deveria importar, certo? Eca. Enquanto contemplava isso, de repente gemi, sentindo como se minha cabeça tivesse clareado. Perdido em pensamentos, emiti um gemido suave, sentindo uma súbita clareza na minha cabeça. Quantas vezes isso é, e agora? Ao longo do dia, minha mente iria clarear e então ficar nublada novamente. O que foi essa ovilinização ou na janela do meu sistema que ficava aparecendo? Parece que recuperei os sentidos temporariamente, mas seria bastante problemático se isso continuasse. Missão oculta. Conteúdo da missão. Remova a maldição da subordinação familiar de Serena. Nova missão. Pensando nisso, decidi verificar a notificação do sistema que havia perdido devido ao recente ataque do Deus Demônio. Meus olhos se arregalaram instantaneamente. Remova a maldição de subordinação familiar de Serena. Conteúdo da missão. Passar a noite com Serena. Recompensa. Progresso 80% ou 90%. Olhando para a janela do sistema por um tempo, fiquei surpreso com o conteúdo simples, porém chocante. Rangido. Quando a porta se abriu e Serena entrou na sala, fechei instintivamente a janela do sistema e falei. Ei! Serena. Mas algo parecia errado. Frei. Serena? Seus olhos pareciam desfocados. Clique. Observando-a com uma expressão perplexa, de repente arregalei os olhos quando a porta se fechou. Nossos olhos se encontraram quando ela cruzou a porta. Ele. Espere um minuto? Serena? Com o rosto corado, Serena subiu graciosamente na cama com movimentos suaves. Eu sempre desejei me tornar uma estrela há muito tempo. O que? Por fim, Serena acariciou delicadamente o anel de pureza em meu dedo anelar esquerdo, que até então brilhava de branco, e pegou minha mão direita. SSK. Desabotoando o vestido com um movimento rápido, ela revelou seu corpo nu, vestido apenas com roupas íntimas finas, e sussurrou. Por favor, transforme meu nome de família em Starlight. Quando olhei em seus olhos, parecendo o luar, minha mente começou a ficar em branco. Você vai dar para mim? Parecia que hoje seria o dia em que meu anel ficaria preto. A lua que abraçou a estrela. Aviso. R18 à frente. Leia por sua conta e risco. Há também uma ilustração no final. Por favor, não olhe em público. Gole. Sorvete. Antes que Frei pudesse pronunciar uma palavra, Serena entrelaçou a língua com a dele enquanto eles se davam as mãos. Os movimentos de sua língua, aprimorados todas as noites para satisfazer seu noivo, eram doces o suficiente para dominar até mesmo Frei, alguém que se familiarizara bastante com a ação recentemente. Depois de um longo tempo, enquanto Serena separava lentamente os lábios, Frei olhou para ela com um olhar de adoração, os olhos suaves e cheios de emoção. Ei, Serena! Devido ao beijo apaixonado, Serena teve um fio de saliva misturado com o de Frei. Apesar do frio, Serena sentia calor e suava um pouco. Ela exalou com força enquanto olhava para a expressão fofa de Frei. Ficou bem nele. Espremer. Serena segurou Frei firmemente com o joelho, aumentando gradualmente a pressão em seu aperto. Com um olhar cheio de amor e desejo, ela sussurrou. Você não tem ideia de quanto esforço eu coloquei para criar esta situação. Nesta pousada isolada e pobre, não há intrusão de animais, nem do exército do rei demônio ou do partido dos heróis, nem intromissão de animais de estimação e solteironas. Isso significa. Você foi pego na minha armadilha, Frei. E com essas palavras, ela começou a tirar a roupa que cobria seu peito. E agora, não há mais nenhum lugar para você fugir.
Um líquido, de natureza ambígua, seja suor ou qualquer outra coisa, e escorreu entre suas pernas. Ah, sim. Com a notável ausência de preliminares e carícias, Frei presumiu que fosse apenas suor escorrendo. Você estava ansioso por isso, não é? Foi só quando observou que a calcinha dela estava levemente molhada que percebeu o contrário. Ele. Tomando isso como um sinal, Serena deu um sorriso feliz, mas encantador. Vamos começar então? Assim começou a primeira noite de um menino e uma menina, o primeiro amor um do outro. Clique. A mão bela e delicada de Serena desafivelou habilmente o cinto de Frei. Ah! Com delicada precisão, Serena se abaixou e respirou na cueca de Frei. PFFT, está tudo bem? Enquanto Frei estremeceu com a sensação de cócegas, Serena perguntou com os olhos semicerrados. Você já não deveria estar assim. Desde o momento em que descobriu que quebrar a maldição da subordinação familiar exigia o envolvimento em relações sexuais com a pessoa responsável por enfraquecer a maldição ao longo da vida, Serena estava pensando neste momento. Portanto, ela não tinha intenção de desperdiçar esta noite, considerando que poderia ser uma oportunidade única na vida. Serena estava determinada a aproveitar ao máximo. Bem, não se preocupe. Mantendo um aperto relaxado na calcinha de Frei, Serena piscou para Frei, que estava vermelho. Vou me certificar de controlá-lo tanto quanto puder. Ela se lembrou da pequena salsicha fofa de Frei que ela via sempre que eles tomavam banho juntos quando crianças e das técnicas de prazer sobre as quais ela lia diligentemente todas as noites. No entanto, quando Serena puxou a cueca de Frei, a expressão antes relaxada desapareceu. A expressão ingênua e confusa em seu rosto era incomum para ela. O que é isso? Você sabe o que é isso? É um pouco diferente do que vi nos livros? Para Serena, cuja exposição à anatomia masculina veio exclusivamente dos livros, tanto na vida anterior quanto na atual, o equipamento de Frei não parecia mais pequeno e fofo. O pilar maciço e robusto excedeu em muito suas expectativas e lentamente a sobrecarregou. Mas ainda assim, isso está acima da média, não é? Incapaz de largar as rédeas agora, ela ajustou seu plano perfeitamente traçado, murmurando casualmente. Isso vai se encaixar? O tamanho do seu equipamento não diminuiria, no entanto. Sim, isso mesmo, e assim que eu tirar e ele vai encolher, certo? Alarmada e lutando, Serena passou muito tempo apenas respirando em seu pilar, provocando Frei, até que finalmente estendeu a mão com olhos determinados. Balança. Olhe isso, Frei. Serena, que segurava cautelosamente a masculinidade de Frei com as duas mãos, esfregou-a na bochecha com um sorriso tímido. O maior gênio do mundo e a futura chanceler imperial, uma duquesa, está esfregando descaradamente a bochecha em sua masculinidade. O chefe de uma família de assassinos que poderia eliminar todos os funcionários imperiais com apenas uma palavra está sendo eternamente marcado como sua ferramenta. Os olhos de Frei começaram a mudar com os comentários deliberados e obscenos de Serena. Bem. À medida que sua masculinidade já ereta ficava ainda mais inchada, Serena sorriu satisfeita e mostrou a língua. Lamber. A língua de Serena subiu suavemente da base ao topo do pilar de Frei. Serena mordeu suavemente a ponta de Frei e começou a observar sua reação com cautela. Serena? Sorvete. Pare de me provocar, Como se estivesse mordiscando um palito de doce, Serena fez cócegas na ponta de Frei com os dentes enquanto a lambia. Ela sorriu quando Frei lançou-lhe um olhar suplicante. Afinal, o controle de sua masculinidade considerável deu-lhe um impulso de confiança. Eu gosto do cheiro de Frei. Então, Serena acariciou Frei por um tempo, imprimindo em sua memória o cheiro e o sabor de sua masculinidade. Agora já é hora. Seu olhar estava fixo na masculinidade latejante de Frei e ela se perguntou quanto mais seria necessário para satisfazê-lo plenamente. Baque. Frei sentou-se na cama com as costas arqueadas.
Ainda segurando a ponta dele na boca, Serena olhou para Frei com os olhos arregalados. Ub-bub-bub. E de repente, a cabeça de Serena foi empurrada para baixo. Ubub. Ubub. Serena, com uma expressão travessa, vinha provocando sua masculinidade por vários minutos, fazendo com que a vilanização de Frei se manifestasse de uma forma que maximizasse seus impulsos. Ubub. Como resultado, Serena, que engoliu a masculinidade de Frei até a base, começou a engasgar. Suas mãos trêmulas se estenderam para ele. Desculpe. Serena. Frei, tendo recuperado os sentidos, parecia angustiado e tentou afastá-la. Espremer. Eca. Com lágrimas nos olhos, Serena passou os braços em volta da cintura dele. A masculinidade dele ainda estava em sua boca e ela fechou os olhos silenciosamente. Ela pensou que, já que havia provocado Frei, também era sua responsabilidade aliviá-lo. Ele. Serena manteve a cabeça enterrada e sorriu feliz, sentindo o calor e as contrações da masculinidade de Frei, mesmo quando sua mente ficou em branco. Gole. Eca. Naquele momento, sua garganta convulsionou em torno da masculinidade de Frei. Oprimido por essa sensação, Frei fechou os olhos com força, torcendo os quadris enquanto o clímax surgia da base. Arrasa. Pouco depois, a masculinidade de Frei cuspiu um fluido branco. Eca. O líquido, a semente de Frei, deslizou pela garganta de Serena e chegou ao estômago. Cheia de êxtase e uma pitada de arrependimento, Serena logo sentiu seus sentidos se afastarem. Ela lentamente fechou os olhos. Ufa! Frei rapidamente desembaraçou os braços da cintura dele e retirou a masculinidade da boca dela. Serena, você está bem. Frei olhou para Serena. Ela estava agachada na cama, ofegante. Com uma expressão preocupada, ele deu um tapinha nas costas dela. Está tudo bem agora. Depois de um momento, Serena recuperou os sentidos e mexeu na mão de Frei, olhando para sua barriga com um sorriso terno. Ele. Pensando no sêmen de Frei girando dentro dela, ela sorriu enquanto acariciava sua barriga com cuidado. Quer saber, Frei? Seu rosto agora estava radiante. A família Moonlight se torna mais forte ao absorver a maioria das energias estrangeiras que os invadem. A declaração de Serena foi acompanhada de uma provocação. Ela aparentemente estava tentando dizer que quanto mais pressionada, mais forte ela se sentia. Ela o estava convidando a tentar novamente. Eu sei. Frei, que conhecia Serena melhor do que ninguém, não poderia deixar de perceber o significado oculto por trás de suas palavras. Mas, você vê, a família Starlight não é menos quando se trata disso. O que? Portanto, ele também poderia sorrir com confiança. É a proteção das estrelas, Serena. A cura da proteção das estrelas, um legado transmitido de geração em geração na família do herói, restaurou Frei rapidamente. Não vou perder quando se trata de recuperação. Frei havia suportado e curado inúmeras feridas e golpes, então ele não estava disposto a ficar tonto com apenas um clímax. Oh meu Deus! A masculinidade de Frei já estava pronta para a próxima rodada. Isso atrapalha meus planos. Embora ela tenha dito isso, Serena muito havia descartado qualquer plano complexo. Ela já estava tão excitada que não precisou de mais preliminares. O que eu deveria fazer agora? Pela primeira vez na vida, os instintos de Serena dominavam a sua razão. Ambos estavam agora completamente despidos, olhando um para o outro. Então, vamos começar? Frei. Sim. Ao contrário da conversa confiante que tiveram momentos antes, eles agora pareciam confusos e nervosos. Sim, ok. Eca. Mesmo o herói encarregado de salvar o mundo e o maior gênio da época não pôde deixar de ser ingênuo neste momento específico. O impacto de uma primeira experiência seria profundo. Svi. Uma Serena corada pegou a masculinidade de Frei em suas mãos e a trouxe até sua entrada. Plô. Eca.
Mas quando a ponta de Frei tocou sua entrada, ela parou de se mover e gemeu. Será que isso realmente lhe cabe? O pensamento a fez suar frio enquanto seu fluido umedecia a ponta de Frei. Realmente. Plop, plop. Ela inconscientemente esfregou a masculinidade de Frei contra sua entrada enquanto lutava para decidir. Serena, e você está fazendo isso de novo. A masculinidade de Frei iniciou uma dança íntima com sua entrada. Eca! Quando sua masculinidade acidentalmente deslizou para dentro dela, os olhos de Frei e Serena se arregalaram em choque. Ah! Ah! Agora, apenas o fino ímã de Serena estava entre eles. Estou pronto, Frei. Olhando para a masculinidade de Frei, que ela havia engolfado, Serena disse, apertando o coração acelerado. Eu também, Serena. Parece que somos uma combinação perfeita. Um Frei corado respondeu com um sorriso terno, e Serena respirou fundo e relaxou as pernas. Ah! Uma dor aguda de repente a percorreu. Serena piscou para conter as lágrimas ao ser dominada pela dor lancinante que se espalhava por ela, e então baixou o olhar silenciosamente. Pingar. Seu sangue virgem percorreu lentamente a masculinidade de Frei. SHHH. Ao mesmo tempo, o anel de pureza no dedo anular esquerdo de Frei começou a ficar preto. Ah! E o mesmo aconteceu com o anel no dedo anelar esquerdo de Serena. Frei. Esquecendo a dor da penetração, Serena observou a visão misteriosa e emocionante. Ela sorriu e sussurrou com uma voz cativante. Eu peguei o seu primeiro. Acabei de pegar o seu também. Serena olhou para Frei. Ele agiu como se tudo isso tivesse sido por acaso, mas a timidez em seu rosto o traiu. Cada um de nós pegou o do outro primeiro, ao mesmo tempo. Ela se lembrou da conversa deles naquela linda noite de luar quando o conheceu neste ciclo. Vamos lembrar de hoje para sempre. Um sorriso floresceu lentamente no rosto de Frei ao ouvir suas palavras. Porque é a primeira vez para nós dois. Simultaneamente, os quadris de Serena começaram a se mover lentamente para cima e para baixo. A masculinidade espessa de Frei se mexeu e se torceu dentro dela, que já estava encharcada mesmo antes da penetração. Eu te amo, Frei. Eu também. Os sucos fluindo dela, envolvendo totalmente a masculinidade de Frei, derramaram-se e espalharam-se. A masculinidade de Frei estava totalmente ereta, como se para satisfazer a luxúria de Serena, e alcançava profundamente dentro dela. Eu gosto muito de você. Eu gosto mais de você, Serena. À medida que seus movimentos se intensificavam, as paredes vaginais de Serena, que se agarravam firmemente à masculinidade de Frei, começaram a cerrá-lo e apertá-lo com força. Eca! A masculinidade de Frei começou a latejar violentamente. Serena, estou no meu limite. Sentindo o familiar aumento do clímax em sua base, Frei tentou recuar. Espremer. Serena. Serena instintivamente apertou ferozmente a masculinidade de Frei. Eu não te contei. Serena também estava perto do clímax. Agora você não pode fugir para lugar nenhum. Quando Frei atingiu seu limite, ela envolveu-o com os braços e as pernas, prendendo-o embaixo dela. Então, entre em mim, Frei. Com o rosto vermelho, ela sussurrou no ouvido de Frei. Droga! Assim, segurada firmemente por Serena, a masculinidade de Frei liberou tudo o que tinha em seu ventre. Beijo. Serena beijou Frei com um sorriso feliz no rosto. A lua abraçou a semente das estrelas. O primeiro ato sexual de Frei terminou com uma penetração dentro dela.